O significado obscuro da falsa estrela de Davi na bandeira de Israel, símbolo luciferiano usado por muitos evangélicos. Estrela de Davi, um símbolo que está envolvido espiritual, cultural e administrativamente na fé de muitas igrejas atuais. Em templos, numerosos edifícios, monumentos, memoriais, eventos e festas. Pode parecer um emblema santo e benéfico, mas uma olhada detalhada na sua origem obscura irá revelar a presença de ocultismo, paganismo e simbologia maçônica. Um estudo mais profundo sobre esses motivos só contribui para a controvérsia a respeito do seu real significado e revela a terrível verdade sobre o verdadeiro Deus que ele representa. A intenção deste artigo não é condenar as pessoas, mas alertá-las em sua fé e analisar objetivamente este emblema. Uma pessoa que visite alguns espaços religiosos se encontrará rodeada destes símbolos esotericamente associados com a magia negra e ao antigo paganismo. Mas por que colocaram todos esses símbolos de forma visível em prédios, roupas e objetos pessoais supostamente cristãos, por todos os lugares? Muitos têm afirmado que, secretamente, leva os seguidores para a adoração de Lúcifer. Eles estariam certos. A estrela de 6 pontas, a origem e história da estrela de 6 pontas, hexagrama, e seu misterioso vínculo com a humanidade dos tempos do Egito são intrigantes. A estrela de 6 pontas tem sido muito utilizada em magia, ocultismo, feitiçaria e astrologia, e agora virou modismo em igrejas evangélicas judaizantes e foi encontrada na cena de tantos crimes que a polícia da Califórnia emitiu uma diretriz para todas as escolas alertando as crianças para serem cautelosas com este símbolo. Alguns anos atrás, foi relatado no Toronto Sul que uma igreja e cemitério foram vandalizados e estrelas foram pintadas por toda parte. O jornal decidiu não dizer que tipo de estrelas, pois não queria que as pessoas pensassem que os judeus tinham sido responsáveis. Em primeiro lugar, e enfaticamente, os judeus não foram os responsáveis pelo vandalismo, mas como de costume, eles poderiam ter sido responsabilizados. E por quê? Porque infelizmente, os judeus têm frequentemente usado estes itens e se aprofundado em práticas que são contrárias às escrituras. E a Bíblia registra muitas dessas instâncias, porque a maioria dos judeus usam a estrela de 6 pontas, e que a eles chamam a estrela de Davi, o escudo de Davi ou margem Davi, a estrela Davi e número da besta, 666. A natureza extremamente maligna do duplo triângulo, o hexagrama, selo de Salomão, o margem Davi, escudo de Davi, é comprovada pelo fato de que o símbolo contém o número 666 oculto, o número da besta, Apocalipse 13. Note-se que existem 6 triângulos incorporados na parte externa do hexágono, que tem 6 pontas, e 6 linhas que são usadas na construção de 2 triângulos do símbolo. Assim, o 6, 6, 6. Além disso, o símbolo incorpora 6 triângulos de 3 lados cada. 6 vezes 3 é igual a 18, 6 vezes 3 igual a 18 e 6 mais 6 mais 6 igual a 18. Um estudo notável da estrela de 6 pontas foi realizada pelo Dr. Graham no livro The Six Pointed Star, a estrela de 6 pontas. No 6º grau da maçonaria, o grau de secretário íntimo, o conceito de um triângulo triplo é introduzido, disse ser emblemático dos 3 maçons que estavam presentes na abertura da primeira loja de secretários íntimos. É ainda afirmado que o rei Salomão foi um dos 3 presentes. É significativo que, no primeiro livro de Reis na Bíblia, o rei Salomão se rebelou contra Deus e seus mandamentos e começou a adorar a Deus e deusas dos pagãos no seu templo. Ele também exigiu dos sumos sacerdotes do templo de Salomão que anualmente prestassem a ele, como tributo, a soma de 666 talentos de ouro. Dr. Graham e seu livro The Six Pointed Star. Onde fica mais intrigante, Goldberg, em seu livro A Conexão Judaica afirma, a estrela de Davi não é de origem judaica e os antigos israelitas nunca usaram como seu símbolo religioso, eles usavam o menorá, ou sete castiçais. Então, por que a estrela de 6 pontas se tornou conhecida como a estrela judaica? Este símbolo foi largamente adotado, não porque o povo judeu escolheu, mas ironicamente porque Adolf Hitler forçou todos os judeus a usarem uma estrela amarela de 6 pontas durante o Holocausto. A palavra holocausto significa oferenda queimada, e a estrela de 6 pontas foi usada no passado quando sacrifícios humanos queimados foram oferecidos a Moloque e Astarote, na adoração de Baal. Os poucos judeus que tiveram algo a ver com a estrela de 6 pontas, hexagrama, mas foram aqueles que estavam envolvidos em práticas ocultas. Hitler tensionava insultar e destruir os judeus, e sendo enrolados no ocultismo, ele pode ter querido dizer que os judeus eram o seu holocausto pelo poder. Hoje, a maioria dos judeus usam essa estrela por escolha, e sem pensarem ou verificarem sua origem e uso através do tempo, vestindo a estrela de 6 pontas, que se tornou modinha em igrejas evangélicas. Hexagrama 666. O rei Salomão abandonou seu Deus, e
virou-se para Astarote, a deusa dos Sidônios, as abominações dos cananeus. Astarte, ou Astarte, que significa estrela. A primeira menção da estrela de 6 pontas na literatura israelita foi em Amós 5:26, quando Yahweh é irritado contra seu povo disse: odeio, desprezo as vossas festas. Antes levastes a tenda de vosso Deus Moloque, e a estátua Xium das vossas imagens, a estrela Sicuntli do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Amós 5:21-26. Sicuntli, Xium significa estrela e refere-se a Saturno como uma estrela, e era objeto de adoração idólatra, como eles eram considerados deuses assírios. A multidão misturada que saiu do Egito com os filhos de Israel tomou a estrela com eles. Como obelisco, a estrela de 6 pontas foi um ídolo egípcio usado em adoração idólatra. Em 922 a.C., quando Salomão casou com a filha de Faraó, ele ficou envolvido em adoração de ídolos egípcios e se introduziu na magia e bruxaria. Salomão construiu um altar para Astarote e Moloque, assim a estrela de 6 pontas, o símbolo-chefe dos sacrifícios humanos em círculos de magia e bruxaria, veio a ser chamado de selo de Salomão. Salomão não prestou atenção aos avisos subsequentes de Deus para cessar essas práticas abomináveis, mesmo depois que Deus ameaçou arrancar o reino de Israel da mão de seu filho. E, de fato, a separação ocorreu após a morte de Salomão. A idolatria de Salomão causou ao reino de Israel ser dividido em 2. As práticas que ele introduziu para os filhos de Israel finalmente causou a casa de Israel ir para o exílio no Cáucaso, e a casa de Judá ir para o cativeiro. Foi Josias que posteriormente destruiu esse altar proibido. Você sabia que o número 666 foi conectado com Salomão? 1 Reis 10:14. Sim, 666 talentos de ouro eram levados a Salomão cada mês por ninguém menos que o rei de Tiro. Depois de ter lido este relato no livro de 1 Reis, vá para Ezequiel capítulo 28. Oh, que teia complicada foi tecida, quando Salomão praticou o engano. Rei Salomão deixou muitos artigos que provavam sua primitiva idolatria, como o espelho do rei Salomão, pente do rei Salomão, e a estrela de 6 pontas, que se tornou conhecida como o selo de Salomão na feitiçaria e mundo ocultista. Salomão também estabeleceu os fundamentos da arte, Daniel 8:25, que mais tarde se tornou conhecido como a maçonaria, e a estrela de 6 pontas aparece com destaque nos rituais maçônicos. O rei Davi foi o pai de Salomão, mas ele nunca foi um idólatra. Ele deixou absolutamente claro que o próprio Deus era seu escudo, não somente no Salmo 3, mas no Salmo 28:7, Salmo 119, 114 e Salmo 144:2. Do Egito de Salomão a magia árabe e feitiçaria e uso pelos druidas, a franco-maçonaria, a Mayans Shell-Bauer, que nas mudanças do século XVII seu nome para descrever a estrela de 6 pontas vermelha, que pendurou em sua porta na Alemanha, e, portanto, começou na família de Rothschild, significando escudo vermelho. A família Rothschild incorporou esse símbolo em sua corte de armas. A pesquisa traçou a estrela de 6 pontas através da Cabala, a astrologia, para Hitler e sua colocação de uma estrela de 6 pontas amarela nos judeus durante o Holocausto, o símbolo sionista, e finalmente a bandeira do Estado de Israel e mais além. São informações chocantes a respeito do uso da estrela de 6 pontas e seu vínculo assustador com a humanidade. Essa falsa estrela de Davi na bandeira de Israel, na verdade é a estrela de Salomão, a estrela de Jacó. Não confunda com a estrela procederá de Jacó, Números 24:17, com a estrela de 6 pontas. A estrela que anunciava o nascimento do Messias verdadeiro, Jesus Cristo, foi uma verdadeira estrela que brilhava no céu e levou os 3 reis para onde ele estava como um bebê para que Escrituras fosse cumprida, porque um menino nos nasceu, para nós, um filho se nos deu. Isaías 9:6. Conclusão. Este artigo traça apenas arranhões na superfície deste símbolo ocultista encontrado em nosso meio, por causa do modismo judaizante. Existem outros inúmeros conceitos esotéricos, que podem ser estudados, tais como símbolos fálicos em obeliscos, referências astronômicas a Saturno e muito mais. Mesmo sem ter conhecimento prévio da história, filosofia ou em símbolos, até mesmo uma pessoa comum a essas histórias pode apreender a intenção do seu uso através da simples leitura do significado de sua arte. Os símbolos estão diretamente ligados ao rito escocês, ritual maçônico. O significado ocultista da arte incorpora uma mistura de simbologia pagã subversiva, e que celebra, adoração
adoração de Lúcifer. Vamos ficar atento a tudo que tentam nos afastar do nosso Deus Criador que nos criou, e tudo que há em todo o universo. Não é possível ficar imparcial na pesquisa e composição deste artigo. Entanto, eu sei que as escrituras alertam o mundo contra os falsos ensinos e logos. Vamos nos proteger. Temos que aprender na Bíblia que este símbolo é tão falso quanto Baal. Ele celebra de forma simples e sem nenhuma correção política a natureza das obras das sociedades secretas. O simbolismo tem mensagens diretamente alusivas à maçonaria, aos Illuminati e ao ocultismo. À vista de todos está a verdadeira filosofia dos dirigentes do nosso mundo. Eles se unem em torno deste símbolo celebrando a chegada de uma iminente nova ordem mundial. Melhor ainda, para a elite, é que ninguém irá refutar e discutir o assunto. Talvez eles estejam certos. Talvez estes amuletos lembrem-nos diariamente como nós estamos desprovidos da palavra de Deus. Devemos manter-nos limpos da idolatria e dos ídolos do Egito. É melhor para nós evangélicos obter uma concordância bíblica muito forte e procurar por palavras-chave examinarem as escrituras antes de brincarem e aceitarem símbolos e tradições. Não é justo que muitos sejam enganados, mas alguém tem que estar atento. Fiquemos atentos. Este emblema é uma ferramenta de Satanás, indigno de uso pelo povo santo de Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. Este é o primeiro mandamento de Deus. Em Atos dos Apóstolos esta estrela é identificada por Renfã. E não levantastes a tenda de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorá-las. Assim remover-vos-ei para além de Babilônia. Atos 7:43. Muitas igrejas o adotam em seus templos emblemado na bandeira do Estado de Israel. Sendo assim, colocam uma simbologia pagã nos templos evangélicos.